Olá, bem-vindos mais uma vez ao mundo da radiologia torácica. Meu nome é Mauro Esteves e hoje nós vamos falar a segunda parte da aula que compõe o nosso curso de urgências e emergências, a imagem do tórax nos pacientes da UTI. Bom, o que nós já vimos, assim, um breve resumo para a gente poder pegar o fio da meada. Os pacientes chegam no CTI já com diagnóstico, né? É um politraumatizado, um AVC, uma embolia pulmonar, um edema agudo de pulmão, uma sepsis, um grande queimado. Bom, então você não vai para o CTI e vai esperar que a radiografia de leito vá fazer o diagnóstico da internação. Não, isso você já sabe. Vamos supor que a causa da internação tenha sido torácica, um trauma torácico, uma sepsis pneumônica, um pneumotórax. Então, um dos motivos pelos quais você vai radiografar esse paciente é para acompanhar essas alterações parenquimatosas e pleurais que culminaram na internação do paciente. O paciente já está lá internado por um outro motivo, está com AVC e começa a ter marcadores inflamatórios elevados, tem uma ausculta pulmonar suspeita e você faz a radiografia em busca da infecção. Então, você está pesquisando acompanhamento e complicações da patologia que culminou com a internação dele no CTI. Lembrar que esse paciente está com uma quantidade enorme de coisas atreladas a ele, acessos venosos, catéter nasogástrico ou enteral, tubo orotraqueal, traqueostomia, drenos torácicos, catéter de Swan-Ganz, marca-passos, sincronizadores cardíacos, balões intraórticos. Essas estruturas todas elas merecem ser mencionadas no laudo, inclusive dando informações pertinentes quanto à sua localização, quanto a eventuais complicações, como a gente vai ver no final da aula. Muito bem. Nós temos isso tudo aqui à nossa disposição. A mais, obviamente, utilizada é a radiografia de leito e a ultrassonografia junto com a ecocardiografia, todos eles à beira do leito. Eventualmente, você vai mobilizar o paciente para executar uma tomografia e, muito menos frequentemente, uma ressonância magnética. Eu nem listei aqui a cintigrafia pulmonar. E a radiologia invasiva ela pode ser feita à beira de leito, desde que orientada pelo ultrassom. Né? Eventualmente, esses pacientes irão ao centro de imagem para fazer um procedimento invasivo orientado pela tomografia computadorizada. Esse é o ambiente, nós já discutimos que a dificuldade técnica, de logística, de você colocar aqui um aparelho portátil e executar uma radiografia de leito. Né? Os aparelhos evoluíram, a gente consegue hoje em dia executar exames com curtos tempo de exposição, porque você tem agora um gerador capaz de criar uma quilovoltagem e miliamperagem altas o suficiente para que isso aconteça. Você compensa com tempo de exposição mais curto, minimizando assim os artefatos respiratórios e de movimentos involuntários do paciente. O ultrassom também evoluiu a ponto de você conseguir até imagens super portáteis, né? Que servem basicamente para ter um razoável diagnóstico ali à beira de leito, para dizer o que está acontecendo com o paciente, mas, de qualquer forma, essas imagens todas podem ser depois transferidas para um PACS, onde você pode analisar as imagens mais ampliadas, escurecer, clarear, melhorar contraste, etc. Esses são os ambientes de tomografia e de ressonância, que, obviamente, quando dentro de uma instituição hospitalar que se presta a executar exames de paciente em terapia intensiva, tem que estar preparadas para tal. Né? Então, portas deslizantes, espaço físico amplo para permitir o acesso à maca, mudar a maca de posição se necessário. Né? Aquela logística toda que a gente já viu de quem vai entrar primeiro, cabeça, é o pé, depende do que você quer fazer, é um X-tudo, não é só tórax, não é só barriga. Então, aquilo tudo ali, a equipe já está antenada, tanto a equipe de transporte quanto a equipe do centro de imagem já estão antenados, já tem um protocolo que já está bem conhecido e já dificilmente entrei com o pé, não era com a cabeça e tudo mais. O aparelho de ressonância magnética, um ambiente no qual você também tem que estar preparado, com respiradores adequados que não sejam ferromagnéticos, alumínio, acrílico. Né? Então, com isso, você pode manter, o paciente chega, às vezes, com um ventilador de transporte, não é nem um ventilador do CTI, um ventilador de transporte, e esse ventilador de transporte não poderia, teoricamente, entrar. Existem já ventiladores de transporte que são adequados para entrar dentro da ressonância. Então,
É menos uma coisa que você tem que fazer de ficar trocando ali na traqueia. Com o advento da técnica multislice, os exames de tomografia ficaram tão rápidos que realmente dificilmente você vai indicar uma ressonância magnética, mas nós vimos na primeira parte da aula alguns casos especiais nos quais a ressonância pode ser empregada. Então está aqui o detalhe da bomba infusora com 2 cabeças, nós explicamos por quê dela, e aqui o respirador. Muito bem, de tudo isso aqui nós já vimos na primeira parte da aula as alterações parenquimatosas e pleurais. Vamos começar então agora a falar sobre as doenças pericárdicas. Obviamente são essas duas aí, o pneu pericárdico e o derrame pericárdico. Obviamente você não está procurando espessamentos pericárdicos, não é isso, né? O seu objetivo é uma coisa emergencial, né? Essa é uma imagem muito bonita, raramente vista, tá? Que é a imagem do diafragma contínuo, que acontece quando você tem um pneu pericárdio num paciente que está deitado. Então, o ar se acumula aqui embaixo e caprichosamente é tangenciado, né? Você pode repetir essa radiografia um pouquinho, com o tubo um pouquinho mais para cima, mais para baixo, e ela não aparecer mais. Então, é muito difícil você surpreender nos pacientes essa imagem. Os derrames pericárdicos, eles são mais fáceis de você diagnosticar quando você tem uma mudança abrupta do tamanho do coração em curto espaço de tempo. Nós sabemos quais são as 3 principais causas de grandes imagens cardíacas. Uma está no pericárdio, que é o derrame pericárdico. A outra está no miocárdio, que é a miocardite, a miocardiopatia dilatada, que pode ser secundária a uma série de miocardites, e outras isquêmicas, alcoólicas, beribéricas, chagásicas e assim vai. E no endocárdio, a principal causa é a dupla lesão mitral. Ela acarreta gradientes de pressão e de volume que acarretam uma dilatação progressiva do coração e quando você já tem comprometimento do coração direito, uma cardiomegalia global. Essas são as 3 causas de grandes cardiomegalias ou grandes imagens cardíacas, porque quando você fala em derrame pericárdico, você não tem necessariamente cardiomegalia. O coração está também normal, mergulhado naquele derrame pericárdico. Então, é um aumento da área da imagem cardíaca, né? Como na UTI você já discutimos se deve ou não deve, por que se radiografa diariamente, outros serviços radiografam só quando precisa, outros serviços radiografam de 48 em 48 horas, cada serviço tem o seu protocolo, todos têm seus motivos, todos os motivos são louváveis, é uma questão de você se adaptar melhor a uma linha de raciocínio ou outra. Você então consegue ver que de 2 dias para cá aquele coração cresceu muito. Não pode, uma miocardiopatia não pode fazer isso, né? Uma dupla lesão mitral não pode piorar a ponto do coração crescer dessa maneira. Então, o diagnóstico é esse. Você não vai ficar satisfeito com esse diagnóstico, claro. Você vai fazer um ecocardiograma, como a gente já vai ver. Mas você tem a obrigação de identificar isso e dizer, opa, tem uma coisa de muito estranha. Uma outra informação que é muito pertinente, muito importante, que alguns já olhando muito tempo para essa radiografia já perceberam, que não é um problema de penetração. Vocês observem que a penetração está boa. Eu estou vendo o gradiente da coluna de forma adequada. Então, por que eu não estou vendo vaso? Não está vendo vaso porque provavelmente isso é um tamponamento pericárdico. Então, você não está chegando com sangue direito no coração e o coração não consegue injetar direito para o pulmão. Está faltando sangue para tudo quanto é lado. Está tudo parado. Quando a gente só tinha radiologia convencional, não existia ecocardiograma, a gente botava o paciente em pé, via essa imagem, deitava ele, e se fosse um derrame pericárdico frouxo, ele mudava de posição e alterava o formato do coração. Ele ficava mais gordinho agora na parte superior, porque o paciente deitou, o líquido escorreu. Mas quando ele tinha tamponamento, o formato do coração não se modificava. Então ele permanecia igual, tanto em pé quanto deitado ele não mudava. Isso era um sinal clássico de derrame pericárdico muito volumoso, tendendo ao tamponamento cardíaco. Aqui outro exemplo. A gente pode dar uma aula aqui de miocardiopatia alcoólica com esse coração? Pode, mas os 2 casos eram derrame pericárdico. O eco, obviamente, que é o exame de escolha para confirmar o diagnóstico e quantificar em laminar, pequeno, moderado, volumoso e aqueles ultravolumosos.
nos quais o coração está boiando dentro do coração e, de forma mais assustadora, fica dançando ali no meio daquele derrame pericárdico. E vocês reparem que o tamanho do coração é adequado. Então, não é uma cardiomegalia, é um aumento da área cardíaca, da imagem cardíaca, né? E isso aqui é um topograma, obviamente, não é uma radiografia de leito, mas o paciente está deitado, mostrando essa imagem cardíaca exuberante, e a tomografia mostrando o derrame pericárdio. Ele não desceu para executar o exame em busca do diagnóstico do derrame pericárdio. De qualquer forma, nós temos que saber identificar o derrame pericárdico na tomografia para poder descrevê-lo. Então, está aqui. Mesmo sem contraste, a gente consegue ver o coração aqui boiando, a gordura epicárdica, e aqui o derrame pericárdico contido pelo pericárdio interno e externo, né? Visceral e parietal. Muito bem. O TEP. Nós temos uma aula completa de TEP. Aqui a gente vai fazer uma pincelada, então eu aconselho que vocês procurem lá no canal a aula completa de TEP, mostrando o protocolo, como observar a chegada do contraste, o momento certo de disparar, o volume de contraste que você injeta, como diferenciar um trombo agudo de crônico. Eu só quero mostrar aqui que TEP acontece, né, nos pacientes que estão internados. Ou ele internou com TEP, você vai fazer o controle, ou ele fez um episódio de TEP durante a internação. Claro, hoje em dia nós temos condutas que são preventivas, né? Meias elásticas, elevação dos membros, tem aquecimento do membro inferior, tem até pressurizadas com movimentos valvulares que impulsionam o sangue, você tem a anticoagulação profilática ou plena. Então, você minimiza o risco de tromboembolismo pulmonar. É o que acontece hoje em dia com os pacientes com Covid. Os pacientes com Covid, ainda que façam trombose espontânea no parênquima pulmonar, e com microinfartos, é sistêmica, né? Esses fenômenos trombóticos não são tromboembólicos porque não veio êmbolo de lugar nenhum, foi criado no próprio tecido. Então, você tem mesentérico, cerebral, renal, as biópsias e as necrópsias estão mostrando isso, né? E o pulmão também sofre com isso. Mas são pacientes que têm também um risco aumentado para fazer tromboembolismo pulmonar. E aí fazem imagens de macroinfarto pulmonares, né? Nós sabemos que a gente pode investigar o TEP de diversas maneiras do ponto de vista imaginológico, desde os mais simples até os mais sofisticados, como a arteriografia, né? Quero ver alguém ter coragem de pegar um paciente do CTI que já está grave, está com suspeita de TEP, e levar para uma ressonância magnética para fazer angio-RM. Mas se ele é alérgico a iodo, é o único recurso que você tem. Aliás, o segundo recurso que você tem é, diante de outros exames complementares que podem nortear o diagnóstico, ou mostrar pelo menos a gravidade, você optar logo em anticoagular o doente. Na dúvida, você não quer mobilizar ele para ter um diagnóstico de certeza, então você se sente na obrigação de anticoagular. A cintigrafia está aqui listada, mas é um exame que não se presta para paciente em terapia intensiva. Quanto mais grave, menos você pensa na cintigrafia. Bom, na radiologia convencional, nós vimos que é um exame inespecífico, com uma acessibilidade e especificidade baixas, mas que você executa porque você está em busca de diagnósticos diferenciais, causas que podem mimetizar a dispneia ou a dor torácica do paciente, né? E porque nos casos em que você pede cintigrafia, que não é o caso dos pacientes na UTI, o médico nuclear quer saber como é que está o tórax para ele poder valorizar aquele mismatch entre ventilação e perfusão. Ou seja, na aula de TEP vocês vão entender bem isso. O ecocardiograma transtorácico, ele dificilmente vai surpreender o trombo, mesmo quando central fica mais difícil de ver. Mas ele é capaz de dar sinais de que aquele fenômeno tromboembólico não está evoluindo bem. Está evoluindo com sobrecarga de câmaras direitas, com hipertensão arterial pulmonar aguda na vigência de um TEP. Isso aumenta muito a morbidade e a mortalidade. Certo? A angiotomografia, que é o exame de escolha, desde que o paciente possa ser mobilizado ao centro de imagem e possa utilizar contraste iodado, porque você vai ver muito bem parênquima, então imagens de infarto pulmonar, as imagens pleurais estão muito bem vistas na tomografia, e a angiotomografia, então, mostra o contraste
heterogeneamente ocupando a luz do vaso, aqui com um trombo central, provavelmente era um trombo bem maior que está se recanalizando, a imagem do infarto pulmonar. Então, aqui, essa imagem que você quer encontrar. Lembrando que esses pacientes podem estar comatosos, né, não cooperativos, está mexendo, está respirando, e, obviamente, a qualidade não fica boa assim. Quando o paciente está ventilando, em ventilação mecânica, você pode optar em deprimir ele e deixar ele dependente do respirador, hiperventilar ele, fazer um ciclo inspiratório, não precisa ser de pressão alta, com tempo longo, que é o tempo da hélice. E depois o anestesista ou o intensivista recupera o ritmo normal do ventilador. Tá certo? Angiorressonância, muito boa para ver vasos centrais, os vasos periféricos ficam mais difíceis de se ver, mas, de qualquer forma, nos pacientes que não podem ser submetidos a uma angiotomografia, é o recurso de imagem que a gente tem. Alterações mediastinais. Todo mundo, a gente já viu na primeira parte da aula, que fica com o mediastino alargado, né? Então, quando você tem um paciente com trauma torácico, chega lá, faz uma radiografia na emergência de leito, já tem aquele mediastino alargado. Aí você olha lá no CTI, você faz uma nova radiografia na entrada do paciente e você fica questionando se aquilo alargou mais ou se é porque caprichosamente ele ficou mais ajeitado ali na cama. E você, então, bom, diante de um trauma torácico, tem que pensar no hematoma mediastinal. Ele está sangrando e o alargamento está aumentando. Muitos desses pacientes são complicações. Eu trabalhei muitos anos no Procardíaco, que é de onde eu tirei essas imagens, né? Onde eu fiz a minha coleção. E os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, quando faziam hematoma mediastinal progressivo, é um vaso que estava babando ali. Você faz para confirmar o diagnóstico e, eventualmente, localizar a fonte de sangramento. O pneumediastino, que pode ser bem perceptível já a radiologia de leito, dependendo do seu volume. Muito difícil, às vezes, descobri-lo quando ele é pequeno. A tomografia, a gente vai ver que pode ser empregada para ou confirmar o diagnóstico ou pesquisar a fonte do pneumodiastino. Ele tem pneumotórax que eu não estou vendo também, teve uma ruptura traqueal ou brônquica e iatrogênica na hora de tubação. Isso faz parte do quadro de trauma torácico que determinou a internação dele no CTI. Isso é uma ruptura de esôfago, né? Então, a gente pode usar a tomografia também. As lesões traqueais, sejam elas por ruptura, como a gente falou aqui, né, por perfuração, por soluções de continuidade, ou também por estenoses tardias, como a gente vai ver, decorrentes do uso do tubo ou da traqueostomia. E as lesões esofágicas, que quase sempre o que você quer ver é a ruptura. Não, você não vai ver uma hérnia de hiato, você não está procurando esofagite, de refluxo, não está querendo ver nada disso. Você está procurando uma ruptura do esôfago. Então, está aqui o mesmo paciente em planos diferentes, mostrando a densidade heterogeneamente elevada. Então, você pode valorizar isso aqui como sangue. Dificilmente isso aqui não será sangue, uma densidade superior a 65 unidades Hounsfield. E o critério mais importante, seja na radiologia convencional, seja na tomografia de controle, é se isso está aumentando. E como ele está sempre deitado, você vai estar sempre do mesmo jeito. Quando eu falei que na emergência parecia alargado, mas aqui no CTI, é porque às vezes na emergência você conseguiu botar a cama em semi-sentado. E lá no CTI você não pôde, teve que fazer com o paciente deitado. Então, isso pode dar confusão. Agora, se você está executando sempre o exame com o paciente deitado, você tem uma margem de segurança boa para dizer se esse mediastino está alargando mais ou menos. Na literatura, vocês vão ver que esses pacientes têm indicação de fazer angiotomografia para você buscar o vaso que está sangrando. Eu já vi em congresso imagens, mamária interna sangrando, não uma mamária que foi mexida, mas que por decorrência do trauma, um trauma com fratura external e costal. Já vi no congresso de vascular pós-cirurgia cardíaca, revascularização miocárdica, na qual a mamária ficou ali pinçada e começou a babar.
Eu fiz algumas angiotomografias em busca da fonte de sangramento e não encontrei. Não consegui demonstrar o vaso que estava sangrando. Tá? Bom, quando o paciente chega no CTI, vê aquele alargamento no mediastino e você fica preocupado, perde uma tomografia, às vezes você surpreende uma causa que não tem significado patológico. Ou um lipoma, né, pericardíaco, pericárdico, né? Ou uma lipomatose pericárdica, justa pericárdica, e uma lipomatose mediastinal. Muito bem, ainda no mediastino. Pneu mediastino pode ser decorrente, então, de barotrauma, então a própria pressão positiva do respirador, principalmente nos pacientes com síndrome de angústia respiratória, na qual você quer fazer uma pressão inspiratória inicial importante o suficiente para abrir o alvéolo, depois você não precisa novamente ficar jogando ar sob pressão. Mas você quer evitar que o alvéolo colapse. Então você mantém uma pressão expiratória final alta para evitar que isso aconteça. E você determina isso hoje em dia com os ventiladores mais modernos, você determina isso à beira do leito. Qual é a pressão inspiratória para recrutar aquele alvéolo, que é o nome que se dá, e qual é a pressão que você mantém aquele alvéolo recrutado. Mas essa pressão aumentada, oferecida para o doente, pode acarretar num barotrauma e romper uma bolha pré-existente, uma blebe, um pneumotórax que cresceu absurdamente por conta de fístula broncopleural, e aí aquele ar do espaço pleural se comunica com o mediastino. Comumente isso acontece à esquerda, na porção basal. Né? Então, o pneumotórax é um outro exemplo. As lesões traqueais traumáticas, porque foi um traumatismo torácico que culminou, que determinou a internação dele, ou uma lesão traqueal iatrogênica no momento de uma intubação, etc. Lesão esofágica, também pelo trauma que determinou a internação, prévio à internação, ou uma iatrogenia, passagem de um catéter enteral e com ruptura do esôfago. Outra coisa também, uma outra iatrogenia relacionada à lesão esofágica por ruptura é o tempo prolongado de catéter enteral, que predispõe a refluxo e aí ruptura. Então, os médicos já sabem disso. Isso praticamente a gente não vê mais isso acontecer, porque dependendo do tempo de permanência desse catéter enteral, se opta em fazer uma gastrostomia. Ou uma enterostomia, se você não quiser que o conteúdo, que o estômago, que a luz gástrica tenha conteúdo alimentar. Muito bem, então às vezes fica assim tranquilo. Você vê aqui uma linhazinha separando aqui, acompanhando a concavidade, a convexidade pericárdica, né? Então você vê que isso aqui é um ar coletado aqui. Aqui ficou mais difícil, mas de qualquer maneira tem uma imagem hiperlucente, aqui também, ó, ao redor do ventrículo esquerdo, tem uma imagem, mas aqui ficou muito fácil de ver, ao redor da crosta. Obviamente, enfisema de partes moles. Já ensinei a vocês, não chamem isso aqui na aula de trauma, eu mostrei bem isso. O enfisema não é subcutâneo, né? Ele é das partes moles. Ele tem um subcutâneo, tem entremeado no músculo, nos músculos da parede torácica, tem entre os músculos, então é intramuscular, intermuscular e subcutâneo. Então, partes moles. Olha que coisa difícil aqui nesse paciente aqui de se ver. Olha aqui. Eu nem sei se vocês aí no filme do YouTube, se vocês conseguem ver essa imagenzinha aqui. Eu aqui sentado olhando no meu monitor, já está difícil. Imagina vocês aí. Né? Aqui um pouco mais fácil, você vê que é como se a consolidação tivesse afastada do coração, tivesse se recusando a encostar na pleura pericárdica. E aqui também. Tá vendo? Aqui por barotrauma, uma criança que estava com pressão positiva, repare o pulmão muito branco, né? SARA, síndrome de angústia respiratória, já fez pneumotórax, e agora está fazendo pneumomediastino. E aqui o dreno no mediastino. Tomografia, então, sensibilidade e especificidade altíssimas na identificação do pneumomediastino, seja ele difuso e predominantemente anterior, quando você é decorrente de uma comunicação com o espaço pleural ou com a traqueia, né? E nós vamos ver que praticamente restrito ao mediastino posterior quando é decorrente de ruptura esofágica.
Aqui, olha, bonito, né? Então, você tem aqui enfisema de partes moles, ó, intramuscular, intermuscular e subcutâneo. E aqui, obviamente, o pneu mediastino, desenhando aqui o esôfago, separando o esôfago da traqueia. Bem bonito, né? Tá vendo como a ruptura do esôfago, o pneu mediastino é restrito à porção posterior e é de pouco volume, porque você não tem pressão aérea importante dentro do esôfago para que isso aconteça, para que aconteça um pneu mediastino volumoso e nem difuso. Fica restrito ao mediastino posterior. Medicina tem sempre as exceções. Paciente, traumatismo, um acidente automobilístico ou um tiro passou por aqui e perfurou o esôfago dele. Ele, no momento do atendimento, ele provavelmente está com um pneu mediastino pequenininho assim. Antes de entubar, primeira coisa, botar uma máscara e começa a ambuzar o paciente. Aquele ambu, ele não vai escolher o ar para a traqueia, ele vai ventilar tudo. Então, você vai jogar ar dentro da traqueia e vai jogar ar na faringe. E da faringe você vai jogar no esôfago. Então, agora o esôfago vai ser alimentado com uma quantidade de ar grande e sob pressão. E aí, quando ele chega na emergência e você radiografa ou chega no CTI, você encontra um pneu mediastino enorme e você fala, não deve ser de esôfago. E é. Então, você tem que sempre perguntar, ele veio ambuzado? Veio. Então, eu não sei de onde que é. Eu vou ter que descobrir. Aqui é a reconstrução muito bonita. Para mostrar. Tomógrafo monoslice. Isso aqui foi o primeiro tomógrafo helicoidal que chegou no procardíaco. Trauma traqueal, estenose traqueal. Então, agora, outro assunto dentro do mediastino, dentro do compartimento mediastinal. Começando pelo trauma traqueal, claro, a gente já falou que pode ser prévio à internação do CTI ou pode ser decorrente de uma iatrogenia durante a internação. A estenose traqueal ela pode existir por conta do tempo prolongado do tubo. Então, aquele cuff faz uma isquemia e depois, a posteriori, o paciente faz uma estenose traqueal. Então, isso aqui eu estou mostrando para vocês, mas normalmente é um diagnóstico que você vai fazer tardiamente. O paciente já está em casa e depois ele começa a manifestar sintomas, cornagem, dificuldade respiratória, e você faz a tomografia em busca da estenose, graduar ela, mostrar qual é a extensão, a distância para a glote e a distância para a carina, para saber se tem prótese que resolva sem fazer a intubação seletiva da prótese, né? Acesso seletivo da prótese, ou ancoramento seletivo, que é o termo mais correto, ou um ancoramento cranial muito alto, comprometendo o laringe, e o paciente vai ficar afônico, né? O olhômetro funciona muito bem, né? Você olha e consegue ver que essa traqueia... E olha, isso aqui não foi muito tardio, não. É porque o paciente ficou muito tempo no CTI. Muito tempo. E aí, depois, ele foi estubado e foi evoluindo bem, mas não tinha condições ainda boas para mandar para a enfermaria. Ele desenvolveu uma estenose traqueal isquêmica, obviamente, é sempre isquêmica por decorrência desse cuff inflado, mesmo que não seja inflado exageradamente. A gente tem que tomar cuidado para inflar da maneira correta, para minimizar isso. Mas mesmo fazendo da forma correta, você pode ter isquemia da traqueia. Então, o olhômetro funciona bem. Ninguém tem uma traqueia desse tamaninho só, né? Mas é óbvio que as reconstruções são muito felizes para comparar justamente com o plano acima e abaixo, para você fazer uma regrinha de 3, tanto aqui em cima, tanto aqui embaixo, e criar uma média. A mesma coisa no plano sagital. Não basta, você pode ter esse plano aqui, quase estenose próxima de 10% e aqui 90%. Tá? Então, ele tem uma estenose de 50%. E quando ele é muito maior do que 70% em um plano só, ela já tem que ter, você já tem que pensar em intervir, mesmo que a média dos dois não ultrapasse o limite que o pneumologista assume como sendo aquele que ele usa na prática médica dele, na prática diária, de intervir ou não intervir, só acompanhar. A distância para a glote, a distância para a carina e o grau de espessamento parietal, porque esses pacientes, você fala assim, vou botar um stent, se esse espaçamento parietal for muito importante e rígido, a endoprótese não consegue distender, então você tem que primeiro curetar, ou fazer laser, fazer balonagem antes de colocar a prótese. É muito importante que a gente fale que essa estenose ela não é restrita nem ao plano não cartilaginoso ou só restrita ao plano cartilaginoso para excluir outras causas, claro, né? Então, está aqui a reconstrução
tridimensional volumétrica, até broncoscopia virtual você pode fazer. Bom, a traqueostomia pode acarretar em estenose traqueal no plano acima, que está em desuso. Então, você fez a traqueostomia, aqui está com o cuff inflado, aqui o cuff inflado, e aí você está suspeitando que você teve um estreitamento e você precisa saber se esse estreitamento existe. Por quê? Se eu tirar essa traqueostomia e o paciente tiver estenose, vai ser um problema. Vou ter que recolocar a prótese. Então, eu preciso saber. Mas existe uma técnica correta para isso, para esse diagnóstico. Esses dois pacientes estão, além da traqueostomia vinculada ao respirador, eles estão com um CPAP num outro respirador. Qual é o objetivo? É que durante a aquisição da hélice, você faça uma incursão respiratória no CPAP de tempo longo para garantir a distensão gasosa da laringe, da traqueia acima da traqueostomia, da faringe, porque se isso não acontecer, você, olha aí, está realmente estenosado. Então você só pode valorizar se você tentar distender a faringe, a laringe e a porção alta da traqueia que precede a traqueostomia para julgar se existe realmente estenose ou não. Tá certo? Então é trabalhoso, porque você tem que ter os dois respiradores na sala. Então está aqui, está bem aerado, e aqui também está bem aerado, num paciente que não precisou fazer nada. Ele não estava dependente de respirador, ele não fez CPAP, e a gente conseguiu, nessa aquisição, mostrar que tudo estava correndo bem. A orientação do tubo é importante, né? Se ele está medializado em relação à luz traqueal, e dizer se ele está direitinho na luz. Muito bem. Vamos agora para as medidas de suporte. Que quando eu vou repetir o que eu falei na primeira parte da aula, quando eu comecei a dar laudo de radiologia convencional de leito em paciente da UTI, eu não tinha ideia de que você tivesse tanta coisa para falar sobre as medidas de suporte. E quando comecei a revisar os laudos da doutora Marília, eu disse, gente, como é que ela consegue tirar tanta informação? E por que essas informações são importantes? Eu comecei a acompanhar ela dando laudo, e foi quando eu fiquei entusiasmado em criar essa aula de imagem na UTI, para mostrar para as pessoas a importância de cada uma dessas informações. E hoje em dia, meu laudo de terapia intensiva não é mais aquele laudo telegráfico de 3 linhas. Eu falo tudo que pode se falar a respeito das medidas de suporte. Tá? Mesmo que esteja tudo bem. Você tem que falar que está tudo bem. Tubo orotraqueal, traqueostomia, drenos torácicos, catéteres venosos, Swan-Ganz, balão intraórtico, marca-passo e sincronizadores, catéter nasogástrico e catéter interal. Um de cada vez. Então, o tubo orotraqueal, nós estávamos discutindo o seguinte, você tem que botar um cuff, esse cuff aqui se fixa à parede da traqueia para não deixar esse tubo mobilizar, nem para ele migrar e correr risco de fazer intubação seletiva e ficar catucando aqui a carina, nem ficar solto o suficiente para extubar o paciente. Tá certo? Evita também que secreções e saliva entre aqui na luz da traqueia, então você também evita que isso aconteça. Então tem várias funções aqui o cuff. Então não se assustem numa radiografia de leito se vocês enxergam de repente a traqueia dilatando. Isso aqui é o cuff que está fazendo isso. Tá? Então está aqui a traqueia distendida, o cuff está aqui, o tubo está aqui. Outra informação importante que a gente tem que dar, então, essa variação de calibre que não pode ser superior a 20%, né, em relação à traqueia aqui embaixo, porque senão esse cuff está inflado demais, e se ele tiver com o mesmo diâmetro, o cuff não está inflado corretamente. Essa extremidade aqui da traqueia, ela tem que ficar no adulto a mais ou menos 2 centímetros, no mínimo 1,5 centímetros da carina. Porque quando ele está tomando banho, se você flete a cabeça do paciente para botar um travesseiro, aí muda a posição da cabeça, como essa distância está menor que 1,5 centímetros, durante essa mobilização da cabeça, o tubo entra e fica seletivo.
Quando você vai radiografar o paciente no leito, você tira travesseiro, tira aqueles troços todos, estica a cabeça dele de novo para trás, radiografa, tubo, está normal, tá? Não está entubado seletivamente, mas está em situação mais baixa do que a ideal. Tá certo? E isso tem que ser referido, essa distância, então, tem que ser valorizada. Então, existem maneiras de você descrever tubo orotraqueal em situação mais baixa do que a ideal. Então, esses dois aqui estão em mais baixo, mas esse aqui, ele está catucando a carina, com extremidade distal junto à carina. Essa é assim que você vai descrever no laudo. Esse aqui, então, está catucando a carina já orientado para o bronco direito. Aqui, ó, o bronco esquerdo aqui. E, no entanto, não fez a telectasia do pulmão esquerdo. Então, vocês veem que não tem distensão da traqueia também. Então, é um tubo sem cuff. Então, você tem o ar chegando aqui e continua alimentando o pulmão. Tá? E nesse aqui, aqui tem uma distensão da traqueia aqui superior, aqui está o cuff, e aí você tem uma oclusão do bronco principal esquerdo. Né? E você ainda tem ar na árvore brônquica, porque demora aí de 8 a 12 horas para isso aqui absorver. Mas já tem a telectasia. Então, uma telectasia obstrutiva e iatrogênica decorrente da intubação seletiva à direita. Tá certo? As cânulas de traqueostomias não são mais metálicas. Eu gosto sempre de falar essa história, que é um dado histórico a respeito da imagem do tórax. Os pacientes, trabalhei muitos anos no INCA também, os pacientes que chegavam para fazer tomografia com uma cânula metálica, a gente não querendo que desse artefato, porque o paciente tem, obviamente, um câncer de laringe, você quer reestadiar o câncer da laringe dele. Então, o serviço de tomografia, ele era vinculado a um serviço do hospital. Os pacientes eram primeiro levados a esse serviço, uma enfermagem especializada passava um guia, retirava aquela cânula metálica, colocava uma cânula estéril descartável plástica e o paciente ia para o centro de imagem fazer a tomografia. Quando ele voltava àquele setor, a enfermagem devolvia o troço metálico dele, a traqueostomia metálica, toda higienizada, parecia que ela tinha saído da fábrica. Trocava a faixa de contenção, de amarração, às vezes até por uma faixa de contenção elástica, mais confortável. Isso dava mais dignidade ao paciente. É um dos serviços que eu achava mais fabulosos dentro do INCA, dentre vários outros. É uma instituição realmente preparada não só para fazer estadiamento, reestadiamento, tratamento, mas também de aumentar, todos eles ali preocupados em melhorar a qualidade de vida do paciente, não necessariamente a quantidade, mas a qualidade de vida. E essa era uma delas. Bom, então está aqui a diferença do metálico e aqui o tubo plástico, muito difícil, às vezes você vê, esse é o prejuízo, né? A dificuldade é que você não consegue julgar direito onde é que está a extremidade distal da traqueostomia, se está bem posicionado ou não, mas dá para dar algumas informações. Olha o artefato causado pela uma prótese metálica, tá vendo? Bom, ela tem cuff também, e obviamente vocês estão vendo que esse cuff aqui está muito exagerado nesse paciente. Tem que ser relatado isso aqui. Esse aqui já está no limite, né? A gente tem que julgar aqui, ó, o diâmetro aqui, compara, vê se tem 20%, quanto que está dando aqui de aumento de diâmetro da traqueia nesse plano aqui. Né? Esse aqui não precisa medir, não. O olhômetro já te diz que tem que esvaziar um pouquinho esse cuff. A orientação da traqueostomia também, se ela está excêntrica em relação à luz, esse aqui estava tangenciando a luz, não estava adequado. E esse daqui, bem orientado e centrado, o cuff bem inflado aqui, né? Novamente, tem um plano acima e abaixo, eu posso julgar o grau de distensão. Aqui esse exemplo eu já tinha mostrado para vocês, com a faringe e laringe e a porção alta da traqueia, de calibre reduzido. Não tinha uma estenose grave, se precisasse extubar, poderia tirar a traqueostomia, mas de qualquer forma tinha que ficar atento, porque esse paciente vai ter uma dificuldade respiratória. Quando você tira a traqueostomia e por acaso você tem que fazer uma tomografia do paciente, você pode ainda encontrar o pertuito da traqueostomia, que ainda vai demorar um pouquinho para fechar. E nesse caso não, nesse caso é uma ostomia permanente.
você já deixou um pertuito aberto aqui, paciente com câncer de laringe, e você deixa uma traqueostomia, né, permanente. Drenos torácicos. Paciente com pneumotórax, né? E aqui a colocação de um dreno que parece um rabinho de porco, então é pigtail o nome. E o que você tem que dar informação? Dreno introduzido na base do hemitórax esquerdo, com um trajeto ascendente e medial, ou apical medial. Sim, mas ele está no espaço pleural anterior ou posterior? Não sei. Eu não consigo fazer o perfil do paciente lá no CTI. Posso tentar. Posso botar o paciente em decúbito lateral e tentar radiografar, se eu tiver um tubo potente com quilovoltagem alta, ou eu posso mantê-lo em decúbito dorsal e fazer com raio horizontal se tiver espaço físico no box para que o aparelho fique longe o suficiente para caber ali o tubo do lado dele e fazer uma aquisição em perfil. Tá certo? Mas então eu não sei. Eu sei o seguinte, deve estar anterior, porque ele está eficiente. Ocorreu reexpansão do parênquima pulmonar. Talvez eu tenha uma câmara residual de pneumotórax aqui em cima. Então, essa é outra informação importante que você tem que dar, se reexpandiu o pulmão, certo? Pneumotórax, está aqui a linha de deslocamento do pulmão, colapso parcial discreto, não ultrapassou o limite costo-clavicular, essa transição de cruzamento entre os dois. Então, daqui para cá, ele passa a ser moderado, no mínimo moderado. Quando ele ultrapassa aqui a metade desse trajeto intratorácico da clavícula, ele já é volumoso. Isso são macetezinhos para paciente deitado, em pé, diferente, em pé, a câmara desce, e aí vai desnudando a clavícula. É esse o critério que você tem, além da distância costal da superfície pleural também. Então, deitado, você vê isso, essa relação aqui com a clavícula, está no terço médio da clavícula, ou na transição costo-clavicular. Então, no mínimo, moderado, não é pequeno, não. E aqui, após a colocação de um pigtail, a reexpansão completa do pulmão. Bonito, né? Então, é isso. Eu não consigo dizer muita coisa, além do fato de que o pulmão está reexpandido, e de que o tubo está introduzido na base do hemitórax esquerdo com orientação cefálica e medial, com extremidade distal projetada, não bota posicionada, bota projetada no ápice pulmonar, ou no ápice do hemitórax. Tá? Projetada não quer dizer localizada. Então, projetada no ápice do pulmão não quer dizer que esteja dentro do pulmão. Então, é uma maneira elegante de você dizer que está aqui em cima, sem dizer que está na pleura ou está no pulmão. Você não está conseguindo dizer o que está acontecendo aqui. Ele pode estar dentro da cissura. Né? Então está aí, o dreno bem posicionado, bem orientado, pelo menos, e com reexpansibilidade pulmonar, ainda uma câmara de pneumotórax residual. Está aqui a linha pleural, não sei se vocês estão conseguindo enxergá-la. Por que colocaram 2 drenos aqui nesse paciente, nessa criança, e por que colocaram 2 drenos aqui? Então, quando você tem associação de pneumotórax com derrame pleural e ambos são volumosos, você tem que tentar resolver os dois. Como a câmara de pneumotórax fica orientada lá para cima e o de derrame pleural fica para baixo, muitas vezes o cirurgião torácico ou o intensivista, ele coloca um dreno orientado para cima, né, na margem anterior do tórax, para resolver o problema do pneumotórax, e outro orientado posteriormente, na base, agora em contato com a mesa, com a cama do paciente, em posição dorsal, para resolver o problema do derrame pleural. Ou você deixa a drenagem única com pronação. Né? Fica botando o paciente para um lado e para o outro. E vocês observem que nessa criança aqui, ela tem aqui uma pneumatocele enorme, isso aqui não é pneumotórax, o pneumotórax está razoavelmente resolvido, mas ainda tem pneumotórax, e eu não estou vendo sinais de derrame pleural. A gente aprendeu que a gente não fala que não tem derrame pleural. Não estou vendo sinais de derrame pleural. Tá certo? Esse paciente é a mesma coisa. Não vejo sinais evidentes de derrame pleural. Teve uma reexpansão razoável, mas ainda mantém aqui uma imagem de colapso atelectásico aqui, ó, tá vendo? Do lobo superior. Quando isso acontece em trauma, a suspeita é de ruptura brônquica, que é algo que aconteceu e que foi o que determinou o pneumotórax.
E aqui o enfisema nas partes moles. É razoável que você tenha enfisema de partes moles e hematomas na parede torácica, dependendo do tempo que demorou entre a realização do procedimento e a aquisição da imagem. Esse hematoma e esse enfisema de partes moles vão regredindo diariamente. Bom, a tomografia você não vai fazer para... Onde é que está? A não ser que você tenha uma suspeita muito forte de que aquele dreno não está posicionado corretamente, você quer ter uma conclusão de onde esse dreno está, você pode lançar a mão da tomografia que mostra que ele está na margem pleural posterior, tudo direitinho. Eu não estou vendo nenhuma opacidade parenquimatosa suspeita ao redor do dreno que sugira que seja contusão pulmonar decorrente de uma laceração pulmonar pela introdução do dreno. Mas o que acontece é o seguinte, você pode ter contusão pulmonar sem que o dreno esteja intrapulmonar. Por quê? Só o fato de ele estar entrando ali no espaço pleural e catucando o pulmão, se você radiografar precocemente, você pode encontrar áreas de contusão pulmonar, que é o que aconteceu nesse último paciente aqui. O dreno estava bem posicionado, estava funcionando, estava resolvendo o problema do doente, no entanto, tinha essa imagem de contusão pulmonar. Ele desceu por outro motivo, para ver a pneumonia, não lembro mais o que foi o motivo pelo qual ele desceu para fazer a tomografia. Mas a gente, a princípio, ficou preocupado com essa imagem, mas tinham acabado de colocar o dreno, tinham resolvido já a expansão do pulmão completa, tudo certinho. Tá? Então, ver um pouco de contusão pulmonar ao redor do dreno, principalmente quando ele é não circunferencial, ainda não é uma má notícia. E não ver nada é o ideal, que aí você com certeza diz que ele está corretamente introduzido. Porque quando ele está intrapulmonar, ele não vai entrar dentro do pulmão sem deixar uma sequela, vai aparecer sangue ao redor. Então, não viu nada, está ótimo. Viu, mas não é circunferencial e está na margem posterior ou anterior, a princípio está legal, está beleza. Olha aqui um dreno bem posicionado. Ele estava... Essa é uma informação importante que a gente tem que adquirir junto ao intensivista. O dreno está funcionante? Porque, olha só, vamos supor que você está com o dreno bem posicionado no espaço pleural, orientado anteriormente para resolver o problema do pneumotórax, mas o pneumotórax não está resolvendo. Primeira situação, o dreno não está funcionante. Então, em algum momento, esse dreno está entupido. Dobrado, fraturado, entupido com sangue, com coágulo, no caso. Né? Segunda possibilidade, ele está funcionante, de alto débito. Então, ele tem uma fístula broncopleural. Então, essa fístula broncopleural continua alimentando o espaço pleural com ar. Então, o dreno não está deixando aquilo crescer absurdamente, então já está tendo a sua função, e o ar saindo com alto débito ali. Você agora tem que ponderar se você vai só controlar, se você vai intervir para fechar essa fístula broncopleural. Intervir por toractomia, intervir por pleuroscopia, o recurso que você tiver no hospital. 2 drenos, um aqui para resolver o pneumotórax, então o derramezinho pleural está lá quietinho, mas é pequeno, então tudo bem, não teve problema. E essa é aquela imagem do slide anterior, mostrando uma aparente, uma contusão pulmonar, mas com um dreno aparentemente bem posicionado e resolução completa do derrame pleural. Aqui é uma daquelas ocasiões que o Bebeto me ensinou, o Luiz Alberto, o neuroradiologista, que tem aquele youtuber maravilhoso do Papo Neuro, e que ele sempre me falava o seguinte nas sessões dele: quando vocês virem uma coisa que pode até ter uma consequência ruim, tanto para o paciente quanto para o médico, que as iatrogenias acontecem em mãos hábeis. Você já fez mais de 200 punções subclávias sem causar um pneumotórax. Você está acima da média, porque é 1 a cada 60, 1 a cada 120 para outras estatísticas. Então, você tem 250 punções subclávias sem pneumotórax, você está fugindo da curva. Né? É para comemorar. Mas, nas próximas 2 punções, para entrar dentro da estatística, você vai fazer 2 pneumotórax. Né? As iatrogenias, então, elas acontecem. Eu vou fazer um curso só sobre iatrogenias, como é que você descreve de forma elegante, mas sem esconder o fato de que aquela iatrogenia existe e por que você deve descrevê-la, né? Como radiologista. Mas, de qualquer forma, você, antes de falar qualquer coisa, tem que botar um copo d'água na boca e ir bebendo devagarinho, porque a primeira coisa que você vai falar, geralmente, é errada. Então, dá vontade de você dizer que esse dreno furou o pulmão.
Está aqui, olha, está projetado dentro do pulmão. Cadê a imagem de contusão pulmonar? Eu não estou vendo contusão nem laceração pulmonar. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que ele está se insinuando na cissura, na reflexão cissural. Então, ele está caminhando dentro da cissura. É bom isso? Não, não é uma boa notícia, mas não é tão ruim quanto você ter um dreno perfurando o pulmão. De qualquer forma, tem que ser reposicionado, porque seu objetivo é resolver o pneumotórax. Certo? Já esse aqui, olha só, ele está aqui introduzido na base do hemitórax, o trajeto já não é bom. Ele não é nem posterior marginal, nem marginal lateral, com trajeto apical. Ele está projetando para dentro, em situação transversa. Mas ele pode estar no espaço pleural supradiafragmático, né? Espaço pleural infrapulmonar. Vamos ver se é isso que está acontecendo. Tem algo estranho aqui. E tem aqui o derramezinho pleural. Olha só. Ele está justamente catucando a intimidade dessa consolidação irregular e heterogênea, que eu vou mostrar melhor para vocês na janela de parênquima. Então, olha lá, o pneumotórax não está resolvendo, que ele está orientado para trás e na base. Na base é até interessante, porque a gente já aprendeu que o pneumotórax fica coletado mais na base mesmo, com o paciente deitado, né? Está aqui de novo as mesmas reconstruções axiais verdadeiras. Eu não estou fazendo uma reconstrução priorizando o trajeto do dreno, estou priorizando o axial do tórax mesmo. Corte a corte, eu vejo que ele está caminhando dentro dessa condensação heterogênea. Aqui sim, uma reconstrução axial oblíqua para obedecer o trajeto de todo o dreno, mostrando que ele até catucou aqui a cissura. Ele entrou na cissura, mas depois ele se tornou intrapulmonar, com uma área de contusão pulmonar. Está aqui a reconstrução coronal, fazendo o mesmo diagnóstico. Tá certo? Não pode ser omitido isso aqui do laudo. Tem que falar. Não tem problema nenhum. Isso aí acontece só com quem faz. Vai puxar, vai passar um guia, pelo menos até aqui, vai tirar, botar outra posicionar e tentar jogar lá para cima. Esse aqui é uma câmara persistentemente grande. Olha como é que desnudou praticamente toda a clavícula e um colapso importante do pulmão. Então, pneumotórax de volume razoável. Acima do moderado, né? Tem ocasiões em que a transição clavicular e costal não sobrou muito de clavícula. Então, essas regrinhas, às vezes, você não consegue utilizá-las, né? Então, está lá o dreno. Então, o que aconteceu? Mas cadê o dreno aqui? Eu não estou vendo, eu estou vendo o dreno aqui. Será que ele parou aqui? Não, mas eu introduzi bastante dreno aqui dentro. Não sei o que está acontecendo. Desce lá para a tomografia. Deixa eu aproveitar esse slide aqui para mostrar para vocês, ó, a traqueostomia com cuff inflado, um pouquinho distendido da traqueia. Beleza, né? Bem posicionado. Muito bom, né? Continuando. Aí está aí o motivo pelo qual passou facilmente nesse espaço extracostal e parecia, não tinha resistência nenhuma, a impressão que dava que estava no espaço pleural. Está aqui a reconstrução 3D mostrando a persistência do pneumotórax e o colapso pulmonar. Dreno dobrado, pode ser uma dobra só ou mais de uma dobra, tem que ser referido isso no laudo. Quando esses orifícios aqui ainda estão em contato, o que sobrou de orifício para cá antes de sair aqui do espaço pleural, ainda tem uma quantidade boa de buraquinhos aqui dentro do espaço pleural, isso não chega a ser um problema. Olha aqui, está bem resolvido. Não tem pneumotórax e não há sinais evidentes de derrame pleural. Se tiver um derrame pleural pequeno, então está tranquilo. Apesar da dobra, está tudo bem. Esse aqui está dobrado, tem uma consolidação estranha aqui, tem que ver os anos anteriores para saber se já era existente antes da drenagem, para poder julgar se aqui é hematoma na parede, hematoma pleural. Vários diagnósticos podem surgir aqui, dependendo da radiografia prévia ao procedimento. Reconstrução tridimensional, mostrando que ainda tem orifício aqui dentro do espaço pleural antes da dobra. Esses aqui estão no espaço pleural também, está tudo certinho, mas como ele está dobrado aqui, o que você está tentando drenar, seja ar ou líquido, não está conseguindo passar com facilidade, pelo menos não está conseguindo passar por aqui. Catéteres venosos. O ideal na radiografia de leito é que você diga onde está a extremidade distal do catéter. Por quê?
Você pode ter um catéter que veio aqui pela jugular, entrou aqui para o tronco braquicefálico venoso, para a subclave e foi para axilar. Não tem problema nenhum. Você pode jogar sangue, pode jogar líquido, plasma, soro à vontade, alimentação parenteral. Pode usar, não tem problema. Medicação, pode injetar, pode fazer o que você quiser. Aqui veio dessa jugular, veio aqui para o tronco braquicefálico venoso, entrou no outro tronco braquicefálico venoso, foi para o outro lado, ou foi para outra jugular. Não tem problema. O problema é, você precisa desse catéter para valorizar a medida de pressão venosa central? Ou você tem disponível ecocardiograma lá no CTI e os intensivistas são treinados para fazer o ecocardiograma, pelo menos da cava, para ver o grau de hidratação do doente e julgar a pressão venosa central? Então, se você precisa da medida da pressão venosa central pelo catéter, você tem, ó, então esse aqui está beleza, está na cava. Bom lugar para você medir a pressão venosa central. Esse aqui já ultrapassou cava, ato direito, cava inferior, e eu não sei onde é que ela foi parar, se ela está na cava inferior, se ela entrou numa veia suprahepática. Né? Pode injetar? Pode injetar, pode, não tem problema. O ideal é que você tracione, né? Vamos puxar, já sabe o que está acontecendo, isso vamos puxar. Mas se o seu objetivo é medir pressão venosa central, não, para pressão venosa central isso não está bom. Aqui você não sabe, que você não está vendo o paciente mais, não está lá em cima fazendo a radiografia, você não sabe se era uma punção de jugular que foi para a subclávia ou da subclávia para a jugular. Se você não quiser obter essa informação, é tão simples obter essa informação, né? Você pode dizer que é um catéter com um trajeto, esse aqui está bem posicionado, tá vendo? Na subclávia, indo para a cava superior, dentro do ato direito. Vou tirar de novo a marca para vocês mostrar para vocês aqui a extremidade do catéter. Esse aqui, então, ele está no trajeto júgulo-subclávio. Reparem como ele fica mais denso aqui na porção em direção à jugular. Quando isso acontece, essa aqui é a extremidade do catéter. Então, na realidade, ele é subclávio orientado para a jugular. Mas você pode ligar para o intensivista ou para o posto de enfermagem. Esse catéter à direita do paciente é onde? É na subclávia ou na jugular? É na subclávia. Ah, bom, então agora eu já sei, é da subclávia com trajeto subclávio, jugular. Tá aí. Esse aqui, ó, catucou o cajado da ascus e voltou, pode estar até dentro da veia ascus. Tá vendo? Dentro da veia ascus. A gente tem que se familiarizar com essa imagem. No perfil fica bem bonita essa imagem, a gente está vendo aí. Ela agora, o cajado da ascus vai fazer o quê? Vai vir para cá, ó. Né? A gente sabe que ele vai margeando posteriormente. Então, ele está no início do cajado da ascus. Ou ele só bateu no cajado e voltou. Também pode acontecer. Tá? Pode jogar remédio aqui, sangue, soro? Pode, pode. Mas você tem que falar que isso está acontecendo. Esse daqui é uma iatrogenia muito infeliz. Né? A punção está orientada, perfurou o vaso, perfurou o espaço pleural, sangra para o espaço pleural. Então, quando você desce o soro, volta sangue, você fica satisfeito. Você diz, estou no vaso. Na verdade, você está drenando o hemotórax decorrente daquela iatrogenia. Então, o catéter está dentro do espaço pleural. Então, o espaço pleural hipodenso igual ao outro lado e aqui sangue, mais denso aqui. O que está acontecendo com esse paciente? Ele tem um catéter de um lado, tem catéter do outro. Por que esse outro aqui não está cruzando o mediastino para ir em direção à cava? É estranho, ele tem cava dos dois lados? É mais ou menos isso. Ele tem a veia cardinal. A veia cardinal é uma remanescente da veia cava superior esquerda, que fica atrofiada, e aí o tronco braquicefálico venoso passa a ter importância e ele começa a ser o responsável pela drenagem júgulo-subclávio do outro lado, do lado esquerdo, vai em direção à cava superior que fica à direita. Então, essa veia cardinal, ela pode ficar persistente, ela pode ser acompanhada de hipoplasia ou até agenesia do tronco braquicefálico venoso, ela ser o único trajeto venoso de retorno. E a única coisa chata é quando essa veia cardinal ela cai no seio coronariano.
e do seio coronariano vai cair no ato direito. Então aí você vai dizer, ué, mas qual é o problema? Fez só um trajeto diferente, mas vai cair no ato direito de qualquer maneira. Mas você vai fazer uma sobrecarga de volume no seio coronariano e vai fazer uma turgência venosa coronariana também. Tá? E a gente sabe que é igual um engarrafamento. Se você tem engarrafamento na Avenida Brasil, você vai ter engarrafamento também, mas antes do lugar onde teve o acidente. Então, você tem congestão venosa, você vai ter dificuldade também do sangue arterial chegar no coração. Né? Outros trajetos que a via cardinal pode fazer. Ela pode ir para uma veia ásgos, não chega a ser um problema, ou para o sistema hemiásgos e só então para o sistema ásgos, e mais desconfortável essa última situação que eu vou falar para vocês, quando ele drena, tem uma drenagem anômala para uma veia pulmonar. Então, na realidade, é como se o paciente tivesse uma drenagem anômala da veia pulmonar para essa subclave e você vai introduzir o cateter e encontra essa drenagem anômala. Então, a drenagem anômala é o contrário e o cateter caminhou por dentro dessa drenagem. Se esse paciente tiver a genesia do tronco brachicefálico venoso, ele pode até ter o fluxo mesmo em direção à veia pulmonar. Se for o contrário, pode ser da veia pulmonar fazer uma drenagem anômala para o sistema sistêmico. É muito comum você trocar de lado os catéteres. Tira um catéter, bota o outro, enquanto não tira o outro, mantém o primeiro. Esses procedimentos eles são todos computados na despesa que o paciente vai ter ou que o seguro de saúde vai ter. E, obviamente, você não vai pagar por um procedimento que não foi feito. Então, se você quer receber pelo procedimento, você tem que descrever o que aconteceu. E você não pode omitir isso do seu laudo radiológico, porque senão, qual é a comprovação de que eu botei um catéter de novo no paciente? Né? Então, estava um catéter venoso à direita, com extremidade distal bem próxima aqui ao ato direito. Aqui ainda persiste o catéter bem posicionado. Foi introduzido outro catéter subclávio à esquerda com extremidade distal na projeção da cava superior. No outro dia, foi retirado o catéter venoso à direita, o catéter venoso à esquerda permanece bem posicionado. Tá certo? Bom, agora uns trajetos esquisitos. Né? Então, esse aqui é um catéter jugular bem posicionado no tronco brachicefálico venoso. Não tem problema, ele não está ainda na cava nem no ato direito, mas já dá para usar ele aqui. Tá? Esse aqui, aquela história, entrou por aqui, está aqui a extremidade onde você adapta, né? Tá o bojudinho aqui. Ele veio para cá, entrou no tronco brachicefálico venoso do outro lado e foi para a jugular do outro lado. Não dá para medir pressão venosa central aí. Né? Só isso. Mas o resto você pode fazer à vontade. Essas tortuosidades e sinuosidades, principalmente aqui na deflexão subclávia, que acontece bem aqui próximo à clavícula, são os pontos de ruptura de catéter. Então, se essa sinuosidade existir, você tem que descrever, porque o intensivista ele vai puxar um pouco para poder retificar isso aqui e minimizar o risco disso aqui a longo prazo, romper esse fragmento aqui e ir para a câmara cardíaca atrial, ventricular, pulmonar direita ou esquerda e às vezes até lá dentro do pulmão, numa artéria segmentada. Quando vocês viram uma imagem dessa, não fiquem achando que o cateter está dando uma cambalhota na jugular. Não, ele entrou na jugular aqui. Isso aqui é o curativo do paciente com o catéter enrolado numa gaze, bota ali para justamente não ficar tracionando, eles deixam uma folga de catéter aqui, tá certo? Então, isso aqui, vocês vão falar que está no catéter na jugular. Tá? Aqui, ó, isso aqui, então você vai dizer que o paciente era músico, né? Esse aqui, obviamente, está enrolado no curativo do paciente. O trajeto que ele tem verdadeiramente é esse aqui. Tá? Quando vocês virem um catéter mais grosso do que o normal e com uma imagem radiopaca mais periférica na sua extremidade, o nome desse artefato é uma cânula venosa. Ela é mais calibrosa quando você precisa dar muito volume, muito sangue. Entendeu? Paciente com choque hipovolêmico, você bota um taruco dentro da veia do paciente. Como isso aí é um instrumento mais caro, tem preço diferenciado, você não pode falar que isso é um catéter, isso é uma cânula venosa. Tem que escrever corretamente. Swan Ganz.
Uma vez eu estava esperando para fazer um ultrassom de leito no paciente de terapia intensiva, lá no procardíaco, e eles estavam fazendo um procedimento de passar um catéter de Swan-Ganz e pediram para eu aguardar terminar o procedimento para eu entrar com o aparelho de ultrassom. Tá bem. Então, eu estava ali incomodando as pessoas, os parentes estavam esperando para a visita, né? Porque estavam ali conversando, aí você chega ali com aquela roupa toda, com o aparelho, fica parado, sentado ali em pé, aí ficou aquele silêncio, né, inibitório. Lá pelas tantas, as pessoas começaram a relaxar e voltaram a conversar. Aí uma senhora falou assim, mas olha, eu estou achando que meu marido piorou muito. Mas piorou por quê? Pois é, eles estão lá dentro passando um João Ganso. Tadinha, né? Passando o João Ganso no paciente, era o catéter de Swan-Ganz. Vamos entender mais ou menos o que é o catéter de Swan-Ganz, quais são as suas finalidades e quais são as informações que vocês têm que dar. Isso aqui que é o catéter de Swan-Ganz, completo, mais moderno que existe. Então você tem, na realidade, vários acessos. O que te interessa é o transdutor aqui, na ponta do catéter, que vai ser transmitida para um sistema que vai medir a pressão arterial pulmonar. Fluxo da artéria pulmonar, débito cardíaco, vai dar uma série de informações. Tá? Mas você pode usar esse mesmo pertuito aqui, por onde está passando isso, e ter medicação, tem outra via extra para medicação, numa via mais proximal, via do balão, para você inflar e fixar, tá certo? E ele é todo, tem essas medidas todas que te orientam o quanto que você já introduziu e aonde provavelmente está. Você mede no paciente por fora, né? Enrola, mimetiza o trajeto que você vai fazer e você sabe mais ou menos o quanto você vai precisar introduzir. Você pode introduzi-lo à direita, numa artéria segmentar ou lobar, ou à esquerda. Tá? O trajeto é sempre o mesmo, desde que o paciente não tenha CIV ou CIA, você vai pela cava, tricúspide, átrio direito, tricúspide, pulmonar, válvula pulmonar, tronco pulmonar, artéria pulmonar de um lado ou de outro, e vai fixar onde você quer, onde você quer. Então tá aí um Swan-Ganz orientado para o lado direito, na artéria. A gente já sabe que no mediastino já surgiu a artéria lobar superior, já emergiu a artéria lobar superior. Então, o que você está vendo aqui, a expressão hilar da artéria pulmonar direita, na realidade, é a artéria interlobar. Então, uma artéria interlobar, talvez orientada, como está muito horizontalizada além do hilo, orientada para a artéria segmentar lateral do lobo médio. Aqui um catéter de Swan-Ganz orientado para a esquerda, ou está na artéria lobar inferior, ou na artéria interlobar, ou ainda talvez na artéria pulmonar principal esquerda. Aqui um catéter demasiadamente introduzido numa artéria segmentar basal do lobo inferior direito. Isso tem que ser referido. Aqui uma artéria orientada para lobo superior, nitidamente. Um Swan-Ganz orientado para o lobo superior. Nesse aqui aconteceu uma coisa muito interessante. Ele, além de ter sido introduzido demais, ele começou a ter uma hipoexpansibilidade desse pulmão. Ué, isso não está na árvore bronca. Como é que ele está hipoexpandido? Ele está hipoexpandido porque ele está em regime de isquemia. Isso é o que está precedendo o infarto pulmonar extenso desse pulmão. Então, o que você faz? Você dá essa informação. Surgiu opacidade alveolar de aspecto triangular relacionada ao território de posicionamento distal do catéter de Swan-Ganz. Olha que uma frase bonita, bem elaborada, que explica exatamente o que está acontecendo. O que ele vai fazer? Ele vai puxar. E você vai perceber a reexpansão pulmonar imediata. Já melhor, tá ainda hipotransparente, mas depois esses pacientes, subsequentemente, as radiografias ficaram normais. Então tá aí. Balão intraórtico é uma das coisas mais fascinantes que eu vejo em termos de medida de suporte em terapia intensiva. Seu objetivo é o seguinte, você vai pela femoral, aorta descendente, crosta da aorta, e vai inflar o seu balão no joelho posterior da crosta, com o seguinte objetivo. Esse balão ele infla a cada diástole. Olha que coisa bem bolada. Então, durante a sístole, esse balão vai murchar. Então, o sangue vai vir da aorta ascendente, vai conseguir passar por ele e vai conseguir vascularizar vísceras abdominais,
né? Membros inferiores. No momento da diástole, então isso é sincronizado com o eletrocardiograma, por isso que ele tem que estar monitorado, claro. Ele vai inflar na diástole e aumentar a pressão diastólica em todo este território que vai ficar represado pela válvula aórtica que vai fechar. Então a válvula aórtica fechou e esse sangue que vai diminuir a pressão, porque agora vai esperar uma nova sístole atrial, quando você infla o balão, você mantém o sangue pressurizado dentro do sistema ascendente e crossa. Com isso, o que acontece? Eu melhoro perfusão cerebral e melhoro perfusão coronariana, que é o primeiro ramo da aorta, são as artérias coronárias. Né? Muito bem bolado isso, né? Para isso ser eficiente, o balão tem que estar projetado na crossa após a emergência da artéria subclave. Tá? Então, aqui é um balão intra-aórtico que migrou. Ele ficou posicionado no segmento descendente, obviamente uma aorta alongada aqui, o segmento descendente meio deslocado, ele vai fazer a curvinha dele para cá. Tá? Então, um balão em situação não adequada. Vamos ver qual é a diferença de marca-passo para sincronizador. Existem vários tipos de marca-passos, né? Permanente, provisório, epicárdico. Na minha aula de iatrogenia, eu vou mostrar todos esses modelos. Eu só quero mostrar os mais comuns aqui, em terapia intensiva. Você, quando seu objetivo é só fazer o seguinte, o cara tem um bloqueio AV, e aí você quer que, se o estímulo não passar pelo nódulo AV e chegar no ventrículo esquerdo, você quer que o seu marca-passo dê um estímulo, perceba que o estímulo elétrico não chegou e vai emitir um choque ali, vai tum. Ele é colocado na região septal, o ideal que seja na septal alto para poder fazer o mesmo trajeto da onda elétrica que acontece do nódulo AV em direção aos ventrículos, fica mais fisiológico. Mas, de qualquer forma, junto ao septo já é importante, porque aí você vai estimular tanto o ventrículo esquerdo quanto o ventrículo direito. Então, isso aqui ele é mono ou unicameral. Tá certo? Fonte geradora subpeitoral à esquerda, com eletrodo íntegro em toda a sua extensão, cuja extremidade distal está na projeção da porção inferior do septo interventricular. É assim que você vai descrever. Vocês estão vendo essa bainha mais grossinha aqui? Nem todos têm, os mais sofisticados, mais modernos têm. Seja quando você está aqui à esquerda, ou seja, à direita, só que em tempos diferentes, é sempre nos pontos de maior deflexão, onde pode ocorrer ruptura, fragmentação, fratura do eletrodo, do cabo, né? Na verdade, o eletrodo está aqui, né? É do cabo. Eu estava falando terminologia inadequada para vocês. Professor que ensina errado, né? Deus me livre. Então, não se assustem com essa imagem aqui. Ela é intencional. Tá? Aqui o que eu quero é o seguinte, eu quero ter, se necessário, estímulo atrial. Se o nódulo AV funcionar corretamente, os ventrículos vão contrair, está tudo beleza. Mas se não acontecer isso, se além de eu precisar do estímulo sinusal, em que situação precisa estimular o sinusal? Uma assistolia ou numa bradicardia importante. Então, eu vou dar um limite. Se não vier um estímulo sinusal, o marca-passo vai assumir, vai fazer a sístole atrial. Se essa sístole atrial, o choque elétrico que deu ali em cima, se transmitir através do nódulo AV para os ventrículos, ótimo. Se não acontecer isso, o segundo eletrodo vai entrar em ação. Esse já está na projeção da ponta do ventrículo direito. É septal. Ele é septal, mas está na ponta do ventrículo, está bem inferiorizado. Então, esse aqui faz uma curvinha para tentar estimular a porção mais apical do átrio, que é onde está o nódulo sinusal. Assim que a coronária direita emerge, o primeiro ramo é a artéria do nó sinusal. Então, você tem 2 cabos e 2 eletrodos. Aqui a penetrada para mostrar onde é que está a extremidade distal do segundo eletrodo. Então, fonte geradora subpeitoral à direita, bicameral, com eletrodos bem posicionados. Bota o nome, posicionado na posição apical do átrio direito e na projeção da ponta do ventrículo direito.
Eles perceberam o seguinte: às vezes, como você vai estimular o ventrículo direito antes do ventrículo esquerdo, que não é o que fisiologicamente acontece, você vai começar a ter no seu eletrocardiograma como se o doente tivesse um bloqueio de ramo esquerdo, porque ele está estimulando só o coração direito e depois, por contiguidade, o esquerdo bate depois. Então, vai ficar desincronizado o batimento do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo. Em alguns pacientes não traz problema nenhum. Mas, se você perceber com dosagem de BMP ou com estudo de fração de ejeção, por ecocardiograma, ou seja, pelo Swan-Ganz, de que isso está perpetuando a descompensação cardíaca, o BMP está aumentado, então você tem que sincronizar isso. Como é que eu vou resolver isso? Ou eu tento posicionar melhor esse eletrodo ventricular numa porção mais alta do septo para garantir o estímulo dos dois ventrículos, de forma mais fisiológica, ou eu coloco um sincronizador cardíaco. Então, esses eletrodos, esses marcapassos tricamerais, eles, na verdade, são sincronizadores cardíacos. Então, está aqui uma fonte geradora do sincronizador com a extremidade do primeiro cabo, né? O primeiro eletrodo localizado na projeção apical do arco direito, o segundo eletrodo na projeção da ponta do ventrículo direito e o terceiro eletrodo na região epicárdica lateral do ventrículo esquerdo. Como é que esse terceiro eletrodo chegou aí? Esse terceiro eletrodo pode chegar de duas maneiras. Ele vem aqui pela cava, átrio direito, entra no seio coronariano, que é onde está voltando o sangue das coronárias. Você procura o tronco coronariano venoso esquerdo, orienta ele para uma veia marginal e posiciona ele bem próximo ao epicárdio. Então não vai ser uma estimulação endocárdica, vai ser uma estimulação epicárdica, mas vai ser o suficiente para você ter um desvio do eixo eletrocardiográfico. Então, aquele paciente que tem um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, você começa a mostrar que o eixo cardíaco está alterando, está se voltando para o lado esquerdo. Como a minha câmera lá é invertida, eu vou fazer o contrário, o movimento da mão. Vai orientando para o lado esquerdo, né? E aí você vai sincronizar melhor esses batimentos sistólicos ventricular esquerdo com o direito. E você posiciona, fica satisfeito com o padrão eletrocardiográfico que você fez e dosa depois, não sei quanto tempo que eles fazem essa dosagem, do BMP. E ainda pode melhorar um pouco mais. Aí eles vão lá, eles vão alterando aqui o sincronismo por magnetismo aqui, eles vão mexendo nessa fonte geradora, ou ela fica externa ainda, esperando eles adaptarem, e depois eles introduzem lá no tórax. Tá certo? A segunda maneira desse eletrodo chegar aqui é, se ele não tiver um acesso bom pelo seio coronário, não teve jeito, não consegui passar. Então, puxa de volta esse terceiro eletrodo, vamos fazer uma transfixação da parede torácica e posicioná-lo no epicárdio. Bom, aqui vocês já concluíram que o risco para esse segundo procedimento é o pneumotórax. Tá certo? E é isso mesmo que é o que você tem que investigar assim que você terminou, saber o quanto de pneumotórax você causou no doente. Se é pequeno, você vai só acompanhar se você vai drenar. Então tá aqui, ó, uma câmerazinha de pneumotórax, o eletrodo se transfixando a parede torácica, um enfisema de partes moles. Tudo isso aqui é razoável. Câmara de pneumotórax aqui embaixo. Ó. A gente usa corriqueiramente sonda vesical, sonda nasogástrica. Sonda é um instrumental sem luz. Ele é ou ele é de exploração ou para criar um pertuito. Você está querendo explorar até onde vai aquele pertuito, ou você quer perfurar alguma coisa, causar um pertuito. Isso é uma sonda. Né? O que tem luz não é sonda, é catéter. Então, o certo é catéter vesical, catéter nasogástrico, catéter interal. Catéter venoso. Né? Ninguém fala sonda venosa. Né? Mas ficou muito corriqueiro, né? A gente empregar esse termo de sonda nasogástrica, sonda interal e sonda vesical. Mas evitem de colocar isso no laudo, não é a maneira correta. Catéter nasogástrico, catéter interal. Mas o que você vai dar de informação é o quê? Catéter interal no trajeto do esôfago. Você não está vendo a extremidade distal dele, porque poderia ser uma informação importante.
Aí, catéter em trajeto habitual. Catéter esofágico em trajeto habitual. Poderia ser uma frase correta. O que vocês estão concluindo? Tubo orotraqueal em situação mais baixa do que ideal na projeção da carina, né? Extremidade distal na carina. Catéter enteral, eu infelizmente também consigo ver que ele já deve ter passado do estômago. Ele não se curvou e ficou enrolado dentro do estômago. Então ele deve estar com a extremidade distal no duodeno ou já ultrapassou o tríceps, que seria o ideal. Né? Aí a reconstrução 3D. Esse aqui, se a intenção é que ele seja enteral, ele não está posicionado corretamente. Ele está curvado com extremidade distal na projeção do fundo gástrico. Então, aqui só não é bom para o seguinte, você está querendo alimentar, além do tríceps, para justamente esvaziar duodeno, esvaziar estômago, está com úlcera, gastrite, então você está querendo minimizar esse risco. Então, você tem que avisar que não está na projeção do tríceps. Você está vendo aqui que ele está no fundo gástrico. Esse aqui bateu e voltou. Vai botar comida, a comida vai sair na boca do doente lá. Tá? Esse aqui, um trajeto meio esquisito, parece que está no brônquio-fonte esquerdo. Esse aqui não tenho dúvida. E você já tentou passar várias vezes. Você não está jogando sopa dentro do tórax, não. Você vai radiografou porque você está preocupado, porque você não está conseguindo progredir, está toda hora tentando jogar ar no catéter literal ou no catéter nasogástrico e não está ouvindo aquele borbulho lá no estômago. Tomem cuidado que quando ele está muito introduzido na via aérea, você pode ter o ar borbulhando aqui, você está tentando escutar aqui o estômago e você acha que está na posição certa. Então, na dúvida, pedir para radiografar depois do procedimento, se for um procedimento difícil. Tá? Quando o paciente está lúcido, é fácil, né? Você passa o catéter e fala, como é que é o seu nome? Não está conseguindo falar o nome? Está na laringe, né? Então, não está conseguindo falar. Mas nem todos eles estão lúcidos. Esse aqui é uma coisa muito mais drástica, né? Brônquio-fonte direito, brônquio lobar inferior, brônquio segmentar basal provavelmente anterior, perfurou o pulmão, espaço pleural. Está enrolado no espaço pleural. Pneumotórax aqui na base do pulmão. Muito bem. Qual é um modelo bom de laudo para radiologia de terapia intensiva? Porque antigamente o que vocês botavam? Exame realizado para controle. Exame realizado para controle. Porque, como eu falei na primeira aula, muitas vezes esses doentes já tinham morrido, já tinham tido alta. Era só para ter um laudo para burocracia. Mas não é mais assim. Primeiro, porque tem um valor legal o laudo que você dá em terapia intensiva. O Conselho Regional de Medicina vai questionar por que você deu um laudo telegráfico, com tanta informação para dar. Se aquela falta de informação tiver sido responsável por um êxito ruim na evolução do paciente, você vai ser responsabilizado também. Esse é o motivo pelo qual você não deve omitir as iatrogenias. Você deve explicá-las de forma correta, de forma elegante, né? Mas sem omitir. Que mais? Procedimentos de cobrança. Botou um tubo na traqueia, você dá um laudo e não fala que tem um tubo na traqueia, vai ser glosado aquele procedimento. Você tem que falar que tem um tubo na traqueia. Né? Então, o laudo tem que ser muito mais completo do que a gente imagina. E outra coisa, os intensivistas hoje em dia, eles já têm um acesso imediato da imagem. Né? Fez a imagem, o técnico chegou lá, botou a placa digital, passou para o Pax, o intensivista tem a imagem. Mas ele quer laudo. Ele sabe que tem um radiologista ali de plantão no centro de imagem. Ele quer que você emita logo o laudo. Ele sabe ver, mas ele sabe que você sabe ver melhor, que vai ver coisas que ele vai deixar passar. Certo? Então, pulmão. O pulmão tem que estar expandido. Se não estiver expandido, tem alguma coisa errada. Ou ele está hipoexpandido, está aí ventilando mal. O técnico fez errado, não esperou um tempo expiratório, porque os pacientes não estão lúcidos para poder respirar fundo. Então, também tem que jogar isso. Hipoexpandido num paciente que está cooperativo, não vou botar a culpa no técnico. Né? Isso que provavelmente esse paciente não está conseguindo encher o pulmão de ar. E por quê? Distensão abdominal, distúrbio central, ventilatório, pneumotórax,
Então, pulmão expandido é uma informação importante. Uma vez expandido, você não está vendo nenhuma alteração expressiva na sua transparência. Então, você não está dizendo que não tem pneumonia. Não, você pode ter uma pneumonia e você não está vendo. Você pode ter uma área de broncoaspiração e não está vendo. Então, você não tem uma alteração evidente na transparência pulmonar. Já ensinei que não vale a pena você ficar falando de ser icostofrênico, porque ele pode estar livre e ter derrame pleural, ele pode estar obliterado e ser por causa de uma pneumonia. Então, não tem valor nenhum falar ser icostofrênico numa radiografia de leito. Mas você tem que dizer se tem derrame pleural ou se tem pneumonia. Mas como você não pode, às vezes, ter certeza, tem ocasiões que o faxineiro olha para a radiografia pendurada e, caramba, olha que pneumotórax no paciente. Mas quando não é assim, você não está vendo pneumotórax, não quer dizer que ele não exista. Você está vendo uma imagem que parece um pneumotórax, pode ser uma dobra de pele do paciente. Na minha aula de iatrogenia eu vou mostrar isso. Eu vou também dar uma aula só de doenças pleurais, a gente vai ver isso. Esse efeito não é iatrogênico, né? É um artefato, é artefatual. E então, você não fala que tem ou que não tem derrame pleural, que tem ou que não tem pneumotórax. Não há sinais evidentes de derrame pleural ou de pneumotórax, e o inverso. Sinais sugestivos de derrame pleural à direita, ou sinais sugestivos de derrame pleural bilateral, mais volumoso à direita, ou mais evidentes. Esses sinais são mais evidentes. Se você falar mais volumoso, então você está afirmando que é derrame pleural mesmo. Mas esses sinais são mais evidentes à direita. Então você está se protegendo legalmente, mas não está omitindo a informação de que aquilo é provável. A ultrassom de leito vai esclarecer. O mediastino. Centrado. Essa é a primeira informação. E sem alterações morfológicas, sobretudo evolutivas, se já for o controle. Ele está expandindo, ou ele está se deslocando, o paciente continua bem centrado, tem que falar que tem algo de estranho acontecendo com esse mediastino. Todas as medidas de suporte, que foi essa última parte da aula, e uma impressão. A impressão, se ela for evolutiva, não há alterações evolutivas em relação ao exame anterior. Sempre é em relação ao exame anterior, né? Essa é uma frase que eu detesto que as pessoas coloquem. Comparar com o exame anterior. Comparar com o exame do dia tal, se você sabe qual foi o dia. Né? Você não pode comparar com o exame que o doente ainda não fez. Né? Então, se você tem um exame realizado previamente, você vai fazer uma comparação. Não houve modificação apreciável no aspecto e na extensão da pneumonia anteriormente descrita. Quando é um exame realmente de controle e você tem pouca coisa a falar, ou porque está muito igual, ou só mudou uma coisa, só a pneumonia que melhorou ou piorou, o resto continua igual, você pode ter um laudo telegráfico sem ser errado. Você já tem uma descrição completa no laudo anterior. Isso é importante. Se você não tem uma informação completa, um colega seu deu um laudo telegráfico, quando na realidade era o primeiro exame do paciente. Não basta você dizer que está igual ao primeiro. Agora você tem que dar um laudo completo. Se ele deu um laudo completo e você concorda com o laudo completo, também tem isso, né? Você vai dar um laudo agora telegráfico de controle evolutivo. E aí o laudo é assim. A comparação com o exame anterior. Como é que eu vou comparar com o exame que não foi feito ainda? Né? Então, eu botei aqui de propósito para vocês verem que isso não é uma palavra adequada. A comparação com o exame é como tem serviços que radiografam diariamente, outros que radiografam 2 vezes por dia, outro de 2 em 2 dias. A comparação com o exame do dia tal, bota a data. Mostra que aumentou a consolidação, ocorreu absorção parcial das condensações alveolares, era um edema pulmonar, é menos expressivo o edema pulmonar previamente descrito, ocorreu reexpansão pulmonar após a drenagem. Agora você tem que falar do dreno. Não existiu dreno, então agora o dreno, a posição, então tem que botar mais coisa. E o resto? Está tudo igual? Demais aspectos inalterados. Não precisa escrever tudo de novo, cateter literal, tubo traqueal, cateter venoso à direita, a extremidade está não sei aonde. Está tudo igual mesmo, demais aspectos inalterados. Ou teve alterações evolutivas sem outras alterações evolutivas. Também é uma frase que substitui essa segunda frase. Muito bem. Com o advento da radiologia digital, é possível hoje em dia você errou um pouquinho na técnica e ficou penetrada demais a radiografia e você vai modificando a qualidade dessa radiografia. Isso
realmente foi um grande avanço em terapia intensiva, né? Do modo geral, para a radiologia convencional. Mas na de leito, isso é muito legal, né? É muito comum você errar um pouco ali, o paciente está todo cheio de líquido no terceiro espaço, e você julgava pela espessura dele que ia ficar boa a radiografia e ficou pouco penetrada porque está cheio de líquido no subcutâneo, no músculo, na pele. Então, você se surpreende, às vezes. Pneumotórax, aí ficou tudo preto, o paciente tinha enfisema. Então, com o advento da técnica digital, você consegue maquiar a radiografia e obter resultados muito bons, né? Olha só isso aqui, olha a evolução, né? Então tá aqui, ó. Eu posso obter duas técnicas diferentes, uma que mostra melhor o mediastino, mas não prioriza muito o parênquima, essa aqui mostra mais o parênquima, consigo ver até linhas de Kerley, que estão apagadas aqui, né? Mas o mediastino fica mais difícil de ver. Quero ver se isso aqui é uma linha de pneumomediastino, então faço mais penetrada, né? Com essa digitalização, isso facilita muito também a transmissão da imagem, às vezes até para um país distante, para você tirar uma dúvida. Então, comunica com o centro de imagem, com centrais de procedimentos invasivos, com o paciente, o médico está laudando em casa por causa do Covid, ele está em quarentena e está dando laudo de casa. Ele pode fazer processamentos, o técnico pode fazer processamentos tridimensionais de reconstruções multiplanares, né? Pode fazer inventário educacional de casos interessantes e guardá-los. Aqui eu tive que fotografar todos esses casos. Na época não tinha radiologia convencional, digital. Tive que fotografar tudo isso. Hoje em dia você salva tudo em JPEG e bota lá na sua aula, né? Deixa no arquivo médico de ensino, né? Então, não é só você que vê as imagens, mas o intensivista lá em cima também está tendo acesso imediato às imagens. Essa paciente tinha uma rigidez de mão, de membro superior, e você não conseguia tirar o braço da frente. Então, não tem jeito, ninguém vai conseguir fazer uma radiografia melhor do que essa. Certo? Mas aqui, olha, isso aqui o paciente fletiu a cabeça, veio a máscara do CPAP, e tudo isso ocupou de uma tal maneira o campo radiográfico que não sobrou quase nada para eu avaliar. Aí você, poxa, fulano, olha em cima de novo, repete essa radiografia, bota a cabeça dele. Doutor, ele não consegue. Ele tem uma hipercifose e é isso aí. Não, então faz uma apiclordótica. Tem maneiras de você compensar isso. Né? Faz oblíqua para um lado, oblíqua de outro. Não com o paciente, tubo, bota para um lado, tubo para o outro. Duas oblíquas podem dar as informações de um AP. Né? Ou então vai lá e bota a cabeça do paciente numa posição melhor e pronto. Resolve o problema do paciente. Outra coisa, pergunta para o intensivista se pode tirar os cabos dos eletrodos. Você tem que perguntar, porque se ele te impedir de tirar, eu preciso ter a monitorização 100% do tempo, tudo bem. Mas se ele te permitir, tira temporariamente, faz a radiografia, recoloca os eletrodos. Então você tem, não basta ter equipamento, tem que ter capricho na execução. É muito difícil para um técnico sozinho mobilizar um paciente de cento e tantos quilos, entendeu? Eu já me internei 7 vezes por causa de doença coronariana. Eu dei trabalho para o posto de enfermagem. Fico constrangido pelo jeito não o suficiente para emagrecer, né? Mas até emagreci, eu tinha 130 quilos, não tenho 95 agora. Mas ainda tenho sobrepeso. Me mobilizar num leito é barra pesada para uma pessoa sozinha. E você tem que afastar o paciente, colocar o filme, a película atrás, agora digital, né? E posicionar o paciente direitinho. Tem que ter a ajuda de alguém, tá certo? Vocês viram que as imagens, por serem limitadas por causa da técnica, das dificuldades, elas são cada vez mais inespecíficas, porque elas são menos detalhadas. Então, se você não tiver uma informação clínica, febre, escarro, sangue no tubo, né? Se você não fez um procedimento invasivo, massageou o tórax, se não tiver essas informações, você fica perdido.
dá um laudo descritivo e não ajuda na conclusão do laudo. A conclusão vai ficar em branco. Então, tanto dados clínicos quanto laboratoriais são de fundamental importância para você dar um laudo caprichado, tá certo? Eu tenho certeza que eu esgotei o assunto, pelo menos no que era mais importante para se saber sobre radiologia do tórax nos pacientes em terapia intensiva. Mas, se vocês tiverem alguma informação, alguma dúvida, alguma outra coisa que vocês quisessem que eu falasse, que eu deixei de fora da aula, fiquem à vontade para se manifestarem, tá certo? Muito obrigado, já estou preparando a próxima aula, já está no forno, em breve ela vai estar para vocês aí, tá? Um abraço e até a próxima.